Bem-vindos a mais uma aula de Sistemas Digitais 1. Nessa aula vamos continuar a discussão sobre memórias, agora falando um pouco da arquitetura, como ela se encaixa dentro do sistema digital qualquer e a capacidade de armazenamento, como que você pode falar que uma memória tem 1 GB, por exemplo. Então, neste desenho está representada a forma como as memórias se interconectam com outros elementos de um sistema computacional. Tem uma CPU, né, a central de processamento, e ela envia para um dispositivo de memória, né, um CI, Circuito Integrado de Memória, os endereços que você quer acessar e pode mandar fazer leituras ou escritas pelo barramento de controle, e você tem os dados, né, a serem lidos da memória naquele endereço de memória ou escritos para dentro da memória naquele endereço específico, sendo enviados no barramento de dados. Então essa é a cara, assim, se for representar em caixinhas como funciona o computador, tem aqui os elementos básicos da interação entre a CPU e a memória. Então, o que você tem, no final das contas, de importante para a memória é uma via de endereços, onde você coloca a posição a ser acessada dentro daquela memória, uma via de dados e os sinais de controle. Por dentro é o que está aqui representado. Então, suponha uma memória bastante pequena, aí eu tenho 8 posições ao todo, cada uma das posições com 4 bits. E tem alguns valores ali sendo armazenados nela, né? Vários zeros e uns distintos. E aí, o que eu faço como operação em cima dessa memória, que tem ao todo 32 bits de capacidade, né, 8 vezes 4 bits, é o seguinte. Suponha que eu queira fazer um comando de escrita, né, eu quero guardar uma informação numa posição de memória. Primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar o endereço, onde eu quero que a escrita aconteça. Aqui eu estou colocando 011, então a posição 3. Né? Isso é o que eu coloco na via de endereços. Na via de dados eu coloco o dado que eu quero que seja escrito, então, por exemplo, 1111. E aí eu dou o comando de escrita via sinais de controle, né, a via de sinais de controle, e o que vai acontecer é que essa posição 3 ela é sobrescrita, tinha ali o valor 0100, ele é jogado fora e o que eu vou escrever é o que estava na via de dados 1111. Então, esse é o estado da memória depois dessa operação. Já se eu quiser fazer uma leitura, aí nesse caso eu ponho na via de endereço o endereço de onde eu quero ler e dou o comando de leitura. Não coloco nada na via de dados, porque no final das contas, na via de dados é onde vai aparecer o dado que está sendo lido da memória naquele endereço. Então aqui eu escolhi o endereço 5 e na linha de dados eu vou colocar, então a memória, né, vai colocar 0011. Se eu tentar colocar alguma coisa ali, a memória tentar escrever ao mesmo tempo, já sabe, né, circuito de Charmander, causa fogo no sistema. Péssima ideia. Para fazer a leitura, você deixa a via de dados livre, né, em alta impedância, e deixa a memória escrever o valor correspondente lá. E aí a capacidade da memória ela depende de dois fatores. Um, o tamanho da palavra. Né? Você pode ter palavras de 1 bit, ou você pode ter palavras, hoje a maioria dos sistemas trabalha com 64 bits. Então pensa aí em a evolução dos videogames. Né? Você tinha o Nintendinho 8 bits, aí depois veio o Super Nintendo 16 bits, PlayStation com 32 bits, Nintendo 64. Isso tem a ver, em parte, com o tamanho das palavras que são processado. Então, enfim, é isso. Quanto maior a palavra, mais representatividade de dados você tem. Mas não é só o tamanho da palavra, né? Tem a ver com o número de posições também. Quantas palavras deste tamanho você consegue armazenar dentro de uma memória? E aí a capacidade, no final das contas, é a multiplicação das duas coisas. Eu tinha mostrado antes uma memória de 8 posições, 4 bits. Portanto, é uma memória de 32 bits. No caso de você ter uma memória, por exemplo, com 1000 posições, cada uma das posições com 64 bits, você tem uma memória de 64.000 bits ou 64 kilobits. E, bom, qual a notação que é recomendada para se utilizar? É a que está mostrada aqui no slide. Em geral, o Bzinho pequeno representa bit e o Bzão significa byte, que são 8 bits. Agora, tem uma segunda parte da notação que é um pouquinho mais chata, que tem a ver com o número de endereços
de memória, porque tem o seguinte, eu falei de propósito que tem uma memória com 1000 posições. Não tem isso de memória de 1000 posições. O endereço de memória ele é determinado por um conjunto de bits. Então, no final das contas, você tem uma potência de 2 posições que depende aí do número de bits que você tem na via de endereço. Suponha que você tem uma via de endereços de 10 bits. Ao todo, você consegue representar 1024 posições. Então, 1024 não é 1000. Não dá para falar 1 kilobyte se a memória tem 1024 posições, cada uma delas de 8 bits. O certo é falar 1 kibibyte, porque 1 kibi não é comida árabe, 1 kibi é 1024. A notação que é utilizada é KI, né, para diferenciar entre K, simplesmente, que é quilo. Então, aqui tem um exemplo. Suponha que você tem uma memória com capacidade de 1024 palavras ao todo, né, 10 bits na via de endereços e 8 bits cada uma das palavras. Você pode falar que ela é uma memória de 8.192 bits, improvável alguém falar isso, mas você pode falar que é 1024 vezes 8, então deixa claro o número total de bits. Você pode representar isso como 1 kibi vezes 8 bits, ou 1 kibibyte, ou a última representação ali, que ela é mais compacta, que é 1 kibi, com o B maiúsculo para representar byte. Então tudo que está em vermelho ali são notações recomendáveis. Tem uma questão aí que boa parte das memórias e sistemas diversos dizem que 1K é 1024. Essa é uma notação antiga, é bom evitar esse tipo de coisa, porque 1K é 1000. E isso explica, em boa parte, porque você compra uma memória qualquer, né, um disco com 1 terabyte, aí você espeta ele no seu computador e aparece lá 900 e alguma coisa. É muito simples. Por mais que o computador, um Windows, por exemplo, fala que aquilo é 1 terabyte, né, sem o TI, né, sem o I para indicar que é tibibyte, não terabyte, ele está dividindo por 1024 o número total de posições. E, bom, o fabricante ele é mais espertinho, divide só por 1000 o número de posições. Então, essa diferença aí, o computador divide por 1024, o fabricante divide por 1000, faz com que a memória, quando ela está espetada, ela pareça ser menor do que a de fábrica em si. Não se assuste. E tem um outro exemplo aqui também no slide, uma memória de 64 kibibytes. É uma memória com 64 kibi posições, então 64 vezes 1024 posições, e as palavras têm 1 byte. Nesse caso, qual que é o número total de bits de endereço nessa memória? Para um pouquinho, pensa, me diz o tamanho da via de memória. Bom, o cálculo não é tão difícil assim, né? 64 é 2 elevado a sexta e 1 kibi é 2 elevado a 10. Então você tem 2 elevado a sexta vezes 2 elevado a 10, você tem ao todo 2 elevado a 16. Você precisa de 16 bits de endereço para conseguir ter um endereço diferente para cada uma das posições de memória, aí, dessas 64 kibi posições de memória, de 1 byte cada, que você tem no seu sistema. E dá para generalizar isso, né? Então a humanidade usa não só quilo, ou melhor, kibi, mas também mega, ou mib, gib e tib. Então 1 MB é 2 elevado a 20, 1 GB é 2 elevado a 30 e 1 TB é 2 elevado a 40. Então, conforme vai aumentando o tamanho da memória, você vai simplesmente criando aí novas notações para deixar compacto dos 1024 em 1024. E essa notação é interessante porque explica uma coisa sobre a evolução dos sistemas de computador. Antigamente os computadores eram de 32 bits. Então a via de endereços tinha ao todo 32 bits. Pergunta para você, quantos endereços possíveis dá para endereçar com 32 bits? Para e pensa. Se você tem 32 bits somente, no final das contas você só consegue representar, você consegue endereçar 4 gigaposições diferentes.
Na memória RAM, você costuma endereçar bytes. Então, se você tem uma memória RAM de 4 GB, você consegue endereçar ela numa boa com um sistema de 32 bits. Se você enfia 8 GB num sistema de 32 bits, não tem endereço suficiente para esses 8 GB. Então, a humanidade viu a necessidade de passar de sistemas de 32 bits para 64 bits para conseguir ter um computador com mais do que 4 GB de memória RAM. Então, se o seu computador é de 32 bits e você tem mais do que 4 GB, eu sugiro vender o resto da memória, porque não vai funcionar, ou melhor, compra um sistema de 64 bits, porque senão você não vai conseguir usar o resto da memória que está no seu sistema. Está desperdiçando dinheiro em memória RAM quando você devia ter comprado um processador de 64 bits. E é isso que eu tinha para discutir sobre capacidade de memórias e como a memória em si se insere num contexto de arquitetura do resto dos componentes do sistema. E nos vemos então na próxima aula.